O Rueda usou um tênis de R$ 12.000 e está defendendo a escala 6x1. E que ele deve defender a escala 7x0 também, né? Trabalhadores têm que se esforçar mais para pagar os seus calçados de dezenas de milhares de reais, hein? Do que a gente está falando? Tênis de quem? Quanto custa? Que escala? O que está acontecendo? Vamos falar com o nosso Lombardo agora no plano. Pedro É, Zapata, o que está acontecendo? Quem usou tênis do que para defender o que? Me explique essa história. Ana, tô trocando figurinhas com algumas figuras graúdas. Você sabe de onde saiu essa informação? A gente contou ali na redação do Meteoro, fofoquinhas e alegrias. Mas a informação foi checada e bate, tá? É o seguinte, eu vou usar até os adjetivos que o Mauro Matosinho, que é aquele piloto que denunciou o PCC e o Centrão e o elo deles com jatos particulares. Não é o Antônio Rueda, presidente da União Brasil, é o Ruedinha. O Ruedinha está fazendo uma campanha. Ah, Ah, que o bonitinho. Rueda, então ele é errado. Eu achei que o Pedro ia. Não, é o apelido dele. Mas eu entendo, assim, que os meus textos, eles têm uma tradição de ser meio furiosa, assim, eu sou meio over e tal. Acontece, assim, eu tenho um negócio aí de me envolver meio emocionalmente com as minhas pautas. Eu juro que é uma análise Achei. fria, calculada, tranquila. Ruedinha estava num evento do Esfera Brasil ontem, que é o grupo empresarial e reúne aí muitas figuras aí do Centrão, encontros de empresários, é o concorrente do Lide do João Dória, né? E aí, eles estão fazendo reuniões, Ana, com executivos de grandes big techs, de grandes empresas, para não derrubar a escala 6x1. Olha só como eles são preocupados com o trabalhador, com o eleitor médio, com as pessoas que gostam deles. São pessoas, o Ruedinha estava reunido nada mais, nada menos do que com essa figura, muito benquista, que é o Valdemar da Costa Neto. Entre muitas coisas, disse essa coisa aqui. Vamos lá. Vou botar aqui o som. Comecei a falar, eu estava nesse evento do Tavares de Almeida, que é uma organização muito grande que eles têm lá, e quem me convidou para ir falar, para fazer uma palestra junto com o Kassab, foi o Tomé Biducci. Tomé me convidou, ele falou que iria o Caiado e o Zema, foram os dois, falaram antes, depois eu e o Kassab. Aí, quando eu comecei a falar, eu estava tão à vontade lá, no ambiente, que 99,9% do pessoal que estava lá era de direita. E aí, quando eu fui falar, teve planejamento do golpe, eu ia falar movimento, teve movimento para o golpe. Que movimento? Recebíamos documentos de muita gente pedindo para fazer impeachment, para não deixar o Lula assumir, só loucura. Então, nós recebíamos esses documentos em todo lugar. Eu, muitas vezes, no aeroporto recebi, muitas vezes mandava por correio. Nós nunca demos atenção para isso. Todas as vezes eu estava no palácio, quase todos os dias, nunca ouvi falar disso, nunca ouvi esse comentário lá, nunca o Bolsonaro fez nada fora da lei. E aí eu coloquei mal. Bolsonaro nunca fez nada fora da lei e está condenado a 27 anos e 3 meses. O Valdemar da Costa Neto, ele surpreende pela cara de pau, né? Ele fala as coisas assim, a gente recebeu minuta pelo correio, nos aeroportos, mas não tinha nada de irregular. Eram santos no Palácio do Planalto. E aí, Ana, com a informação que eu recebi é o seguinte, eu postei um fiozinho hoje de manhã, inclusive Paula Costa, nossa companheira aqui de Meteoro Brasil, repercutiu. Bom dia. Líderes do PL e do União tentarão barrar a votação da escala 6x1 em plenário por receio de derrota. Seria avassaladora, diz o Globo, neste texto. Atentem para um detalhe. Eu postei esse fio no Blue Sky e no X, né? Tá aqui o título do Globo e tal. Olhem bem para a foto que ilustra a matéria. E aí olhem para o sapato, tênis do Rueda, o presidente da União Brasil. Foi uma fonte que me encaminhou isso, tá, gente? Aí depois eu fui apurar. Com o tênis da Zegna de R$ 12.000, Rueda promete, no encontro do Grupo Esfera, tentar impedir o fim da escala 6x1. Ó, Ana, dá para você comprar esse Zegna Não, não tênis dá para eu comprar esse. com uma sugestão aí, né, Ana? Tem 12 mil sobrando?
Ou você pode botar em suaves parcelas, 12 parcelas de R$ 1.000, um Não, tênis continuo conseguindo não conseguindo comprar esse tênis. R$ 12.000, cara, R$ 12.000. Esse cara, Ana, tava comprando, junto com o presidente da Táxi Aéreo Piracicaba, jatos particulares. Com o Danilo Trento, e até o Toffoli frequentou os jatos. Tinha que ser, né? O pessoal fala que eu defendo o Toffoli, vocês não entenderam nada, gente. Eu tô falando da elite. A elite é isso aí, tá? Ele tava com esse Zegna de R$ 12.000. A informação tá no site da Farfetch, que é uma loja. O tênis dele é o Second Skin. Além de tudo, é um tênis específico, porque eu tava conversando com essa pessoa, eu encontrei um tênis de 10 mil. Eu falei, não é esse aqui? E aí a pessoa foi detalhista comigo. Provavelmente ela conhece esse tênis. Ela falou, não, ele usa um modelo específico que custa R$ 12.000. É o Second Skin. A Ana tá dando muita risada porque ela sabe quem é a fonte. Que é o que tudo indica, o trabalhador na 6x1 ou 7x0 tem que pagar o calçado de 12K dele, de R$ 12.000. É o mesmo preço da loja oficial da Zegna. Aí o pessoal vai falar, esse Pedro Zambarda fica se atentando a coisa inútil. Gente, esses caras estão defendendo que a gente se mate de trabalhar enquanto eles estão andando, né, Ana? Você falou brincando e muito sério. Eu não tenho R$ 12.000 pra gastar em tênis. Eu não tenho. Eles têm. Essas pessoas gastam isso como se fosse R$ 150, entendeu? E aí vamos pra matéria e ver as articulações. Por isso é muito sério, tá, gente? A gente ficar de olho nas pessoas que estão apoiando o movimento VAT, nas pessoas que estão apoiando o Reginaldo Lopes e a deputada Erika Hilton. Porque a campanha na mídia hegemônica vai ser pesada. Eu acho que uma das poucas vozes isoladas na mídia hegemônica que tá falando contra 6x1, e mesmo assim vai agora trabalhar no Metrópolis, é o Reinaldo Azevedo. Quase ninguém tá falando dessa pauta. E a gente os veículos de esquerda todos estão falando, claro, porque nós somos de esquerda, né? Mas o Globo diz aqui, ó, líderes do PL do União Brasil tentaram barrar a votação. Eu vou ler a reportagem da Indara, que traz mais informações. Aldemar da Costa Neto e Antônio Rueda, presidentes do PL do União Brasil, admitiram que há alta chance da aprovação do fim da escala 6x1 no Congresso Nacional e afirmaram que vão tentar impedir que o tema seja votado. Não é que eles querem vencer o tema, eles não querem que seja votado, querem empurrar para as eleições, entendeu, gente? Em plenário antes da eleição, ao se posicionar enquanto projeto durante um jantar promovido pelo Esfera Brasil, na noite de segunda, em São Paulo, os dois foram aplaudidos por empresários. Entre os convidados haviam representantes de marcas, como Google, iFood, setores de varejo e outras. Era o encontro da elite, né, gente? Rueda afirmou que tem uma posição... Não vou falar Rueda. Ruedinha afirmou que tem uma posição pessoal contra o projeto, porque ele vai onerar o setor produtivo e gerar inflação. Mas disse que é muito difícil que deputados e senadores do seu partido busquem que buscam uma reeleição votem contra a proposta, porque isso lhes custaria votos. É uma Tadinho deles. É uma posição muito cruel, Ana Lesnovski, para quem está disputando uma reeleição ou um outro mandato, a gente tem que ter inteligência e segurar que essa votação vá para plenário. Porque se ela for para plenário, vai ser avassaladora a aprovação. Com o empresário ouvindo isso aqui, tá? É um assunto muito penoso para o setor produtivo e eu tenho uma posição pessoal que eu vou defender junto à minha bancada. Isso vai ser um desatino. Quem vai pagar essa conta são os consumidores. Por que será que eu não acredito nisso, gente? Eu defendo que a gente possa construir uma barrigada protelada na CCJ. Eles querem empurrar com a barriga. Na Comissão de Justiça. Eu defendo aqui uma posição junto ao Valdemar, em que a gente possa construir uma unidade dentro das comissões, principalmente na CCJ, para a gente poder ir barrigando isso. O Valdemar também comentou sobre o projeto, afirmando que, se o camarada votar contra, é muito difícil para ele, reforçando a necessidade da pressão do setor empresarial no Congresso. Nós temos que trabalhar para não deixar de votar de jeito nenhum, pedir pressão dos empresários em cima dos deputados, para a gente segurar isso para não votarmos. Se puser isso em pauta, é muito difícil não passar. Eu tenho que ser honesto com vocês, disse o presidente do PL. O que nós pretendemos fazer? Trabalhar com o presidente da Câmara e segurar isso aí na CCJ, onde será a guerra. O presidente Lula trabalha para votar a proposta o quanto antes e tem ao seu lado, por incrível que pareça,
o presidente da Câmara, Hugo Mota, que sinalizou que vai dar prioridade ao tema. Em vídeo publicado neste domingo, Mota disse que o relator da CCJ da proposta à emenda à Constituição sobre o fim da escala 6 por 1 será indicado no início dessa semana. A ideia é voltar a reunir voltar a reunir na PEC e Globo os textos apresentados pela deputada Érica Hilton e pelo deputado Reginaldo Lopes, a primeira do PSOL e o segundo do PT, que defendem mudanças na Constituição para permitir a redução da jornada semanal de trabalho, com revisão do atual modelo de 6 dias de trabalho para um de descanso. Ana, isso tudo com um recheio especial que vocês só estão vendo aqui no Meteoro. O cara com um tênis de 12 mil reais. No pé. Fica à vontade. R$ 12.000. R$ 12.000 num tênis. A pessoa não tem vergonha de vestir um tênis de R$ 12.000 para sentar num palco, pegar o microfone, defender que pode acabar a escala. Cara, assim, eu fico me sentindo, Ana, olhando. Quando eu vi essa história do tênis, eu falei, eu tenho que levar isso para uma pauta central, porque as pessoas vão olhar isso aqui. Eu tenho certeza, vai ter gente no comentário. Ah, ele se preocupou com o custo do calçado, mas isso é importante, isso é Isso é muito. ricofobia, Pedro. Não, não é não, não é não. E, gente, a gente tá falando de pessoas que adoram arrotar, que são contra a corrupção. Este senhor, e não é acusação, tem um piloto falando sobre isso, e não falou para mim, não falou para o Leandro Demore, não falou para o César Calejon, não falou para os jornalistas. Ele disse para a Polícia Federal que este senhor, com esse tênis de 12 mil reais, estava numa companhia aérea com gente ligada ao PCC, Ana Lesnovski. Com que cara essas pessoas vêm me falar que o Lula é corrupto? Eu não estou dizendo que o Lula é santo, não estou nem chegando nessa questão. O Lula pouco importa. O que, que esse senhor tem a dizer? Relegando as pessoas à escravidão moderna e com um tênis de 12 mil. É a representação perfeita mesmo dessa gente. É totalmente descolada da realidade do trabalhador, que não tá nem aí, aliás, para não compreende e não tá nem aí para a realidade do trabalhador, e acha que tudo bem as pessoas trabalharem sem estar em um, desde que tenha a sua quantidade aí, né, desde que eles continuem. E é esse tipo de pessoa que vai lá dizer que não, a gente não pode continuando de trabalhar, e é para garantir aí que sobre dinheiro suficiente o bonzinho para um tênis de R$ 12.000. Uhum. É escala 7 por 0 para você pagar o tênisinho do Ruedinha. E se a gente fizer 7 por 0, daí talvez ele possa usar um tênis de R$ 30.000, gente. Pensar Claro. no conforto dos pés deste homem aqui, certamente está preocupado com o trabalhador brasileiro. É esse tipo de gente que está definindo o que acontece ou não com a vida do trabalhador. "Ai, Ana, mas você está sendo ricofóbica. Que eu quero, se o cara quer comprar um tênis de R$ 12.000, ele tem dinheiro para isso, tudo bem". Não, tudo bem, ele quiser. Mas entende que são estas pessoas que estão definindo o que o trabalhador que tem um mísero dia de descanso por semana pode ou não pode fazer, se vale ou se não vale. E quando essas pessoas dizem: "Não pode acabar a escala 6 porque vai quebrar a economia", não é quebrar a economia, vai me impedir de comprar tênis de R$ 12.000, vai me impedir de ser rico assim, entende? E outra coisa, uma última coisa que eu queria comentar, é a estratégia também, presta atenção, eles não vão lá e vão votar contra, eles não têm coragem, eles sabem que é errado votar contra o fim da escala 6 por 1, eles vão barrigar, eles
Ah, eles vão atrasar até que não isso já mostra que sabem que A Lidiane fez o melhor comentário deste corte: 12 mil num tênis que ainda é fubango. É um All-Star mal ajambrado. O Thiago Denizé mandou: "Pra eles a corrupção maior é ir contra a elite, não existe crime maior do que tirar o privilégio de rico". Que é o que eles não perdoam no Lula, tá, gente? O Lula ter criado o Bolsa Família, essa galera não perdoa. E um último comentário rápido, Ana, pra fechar o corte no tempo. Katia Mari mandou aqui: "Esse Esfera BR não é a mesma revista da corrida do O2? Suspeito que o Ruedinha nem comprou o tênis dele, foi presente". Então, Kátia, não sei se é dessa revista, mas eu já cobri esse Grupo Esfera e sabe o que eles fizeram na pandemia, Ana Lesnovski? Um evento com Arthur Lira sem máscaras, a pedido do dono da Esfera, tá bom? estão super Ficamos por aqui, com felicidade, amor no coração, o espírito leve. contra, que é que elas estão errado. E ou será que elas continuem a rodo, tá?